paz do Senhor Jesus. A pergunta é: a Bíblia apoia uma guerra justa? Você já parou para pensar nisso? Estamos vivendo o momento dessa iminência guerra entre Rússia e Ucrânia, mas já vivemos a Primeira Guerra Mundial, já vivemos a Segunda Guerra Mundial, e nós como cristãos, nós também devemos pensar nisso. É um momento para nós refletirmos. E a pergunta é: a Bíblia apoia uma guerra justa? Através da palavra de Deus, eu quero trazer alguns conceitos bíblicos para a sua vida, mas antes de mais nada eu quero pedir sua ajuda. Primeiro, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo, compartilha, comenta. O seu comentário é importante, eu quero saber o que você pensa sobre este assunto, mas também compartilhe com os teus amigos, para que eles possam alcançar esse vídeo e que de alguma forma eles possam ser edificados ou que eles possam crescer também, conhecendo ainda mais o que a palavra de Deus diz. Aqui nós temos resposta para tudo na nossa vida. Esse canal é nosso, então eu conto com a sua ajuda. Bom, vamos para o tema. Eu fiz algumas anotações aqui que durante a nossa conversa eu vou trazer alguns textos e aí você acompanha comigo aqui. E no final você pode comentar aqui o que você entendeu de todos os textos que eu expus e aquilo que a Bíblia diz sobre o assunto. Aconselho você também a ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias é importante. Aqui nós conseguimos entender o pensamento de Deus. Nós temos nas nossas mãos para guardar no nosso coração e praticar no nosso dia a dia. Bom, falei demais, agora vamos entrar aqui no assunto. Espero que seja um vídeo edificante para a sua vida e também que ajude a sanar algumas dúvidas que você tem sobre este assunto de guerra. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você: a Bíblia não aprova a guerra por qualquer motivo. De antemão, de claro, eu deixo isso aqui já frisado. A Bíblia não aprova guerras por qualquer motivo. Cristo, inclusive, vai encorajar a paz. Nós podemos ver isso em Romanos 12, 18. Ele vai pedir para que nós oremos pela paz do nosso país, da nossa cidade, das nossas autoridades. Cristo encoraja a paz e não aprova guerra por qualquer motivo. A bem da verdade, que guerra não faz bem para ninguém. Há uma hashtag utilizada pelo lado de fora, daqueles que não falam português: no war, ou sem guerra, não tenha guerra. Guerra não faz bem para ninguém. Mas nós precisamos ter alguns indícios de como guerrear. A Bíblia não aprova uma guerra que não tenha motivo, porque Cristo, em Romanos capítulo 12, versículo 18, ele vai encorajar para que tenhamos paz com as nossas autoridades. Também em Mateus capítulo de número 24, é importante você guardar esse texto e quantas vezes você quiser ver esse vídeo, está disponível para você de graça, pode acessar, pode verificar, mas grave esses textos, porque vai auxiliar você também futuramente quando alguém entrar nessas questões com você. Bom, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 6, embora indique que para alcançar paz e justiça requer guerra. Parece que vai fazer um contraponto de Mateus 24 com Romanos 12, porque em Romanos 12 fala assim: olha, ore pelo seu governante, ore pela paz do seu país. Já em Mateus de número 24, versículo 6, parece que Jesus está nos preparando para a guerra. Mas este capítulo, no final, na conclusão, eu vou fazer a aplicação a ele e aí vai ficar mais claro para que você consiga entender. Agora, exceções aqui era quando matava em legítima defesa, quando você tinha que guerrear contra alguém para preservar a sua vida. Alguém estava tentando destruir você por causa de um desejo pessoal. O exemplo disso é Êxodo capítulo de número 22 e o verso de número 2. A Bíblia dá legalidade para legítima defesa matar alguém por causa que alguém quer lesionar você. Então, alguém invadiu a tua casa, tentou roubar você, ia matar você, você em legítima defesa se defendeu
sendo que essa defesa, a única alternativa que você teve, era matar alguém. Então, por legítima defesa, Êxodo capítulo de número 22, verso de número 2, abre essa exceção. O governo também está autorizado a usar a espada. Romanos, que eu aconselho você a ler, é uma epístola essencial e espetacular. Nós aprendemos muito ali. Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4 vai dizer que o governo está liberado, ou embutido, ou permitido utilizar a espada para manter o equilíbrio da paz, na cidade ou no estado, no país aonde ele governa. Há essa liberação. Deuteronômio 20, olha que interessante. Deuteronômio capítulo 20, o texto vai dizer que Jesus, Deus, está decretando, liberando leis específicas para Israel. Dentre essas leis, existe a lei de guerra para o povo de Israel, para eles saberem como atuar na guerra. Nós sabemos que Israel, desde quando surgiu, desde a promessa e desde quando surgiu, vem enfrentando guerras até hoje, até o dia de hoje. Mas Deuteronômio capítulo 20, o próprio Deus, ele instituiu e delegou e ensinou como o povo de Israel deveria lutar nas guerras. Como é importante você ler a Bíblia. Tudo isso está escrito na palavra de Deus e você tem acesso na sua mão. Por isso é importante você ler, estudar, conhecer e principalmente pedir direção para Deus para que Ele possa nos instruir. Então, em Deuteronômio capítulo 20, Deus estabelece leis de guerras para o povo de Israel. Mateus 26, olha isso aqui, Mateus 26, verso 52, Deus, ou Jesus Cristo, vai proibir os discípulos de comprarem espadas. Aí você diz, tá vendo? Tá vendo? Não é para guerrear. Mas aqui em Mateus 26, é porque o intuito aqui é não usar espadas quando for questão de fins espirituais. Eles estão indo levar a palavra, apenas a palavra. Então, se alguém for agredi-los por causa da palavra, eles não deveriam revidar. Eles deveriam aceitar os açoites, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, e eles se alegraram por causa da palavra que estava sendo pregada. Então, a agressão que eles recebiam por causa da palavra que era pregada de paz, eles não deveriam agir com espada. Lembra de Jesus no Getsemane? Foi o que aconteceu. Ali estava se cumprindo a palavra. Ali era uma ação espiritual. Quando Pedro desembanha a espada para cortar a orelha de Malco, Jesus o repreende, porque não era o momento de usar a espada. A resposta disso é mais para frente. Você vai acompanhar no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 36 ao 38, que diferente do que está acontecendo em Mateus 26, olha o que o texto vai orientar, incentivar para que eles comprem a espada se for necessário para a proteção. Porque aqui não é mais questão espiritual, é que é questão legítima defesa. Você percebe que a Bíblia não entra em contradição? Um ponto vai se ligando ao outro e trazendo a resposta que nós precisamos. Muito interessante. Danilo, maravilha, eu entendi isso. Então, como reconhecer que uma guerra é justa? Bom, primeiro, nós devemos orar, como já foi dito, isso está escrito em Romanos, para que tenhamos paz entre os governos, para que os governantes tenham paz e consigam agir com sabedoria, para que não precise entrar numa guerra, para que não precise enfrentar uma guerra como está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, porque guerra não faz bem para ninguém. Sempre haverá mortes, feridos, e ainda que tenha um vencedor, quando olhar para trás, vai ver todo o desastre que aconteceu na guerra. A guerra sempre deixa marcas e nunca é marca positiva. Então, para nós entendermos a principal ideia é ore para que tenha paz
no país que você vive. Ore pelos seus governantes. Ore pelos seus vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, ministros do STF, enfim, as autoridades instituídas por Deus. Nós devemos orar para que eles tenham paz e sabedoria para conduzir o país, para que não venha uma guerra. Entendendo isso, nós precisamos reconhecer também quando uma guerra é justa. Quando uma guerra é justa, eu quero elencar alguns pontos e eu quero que você grave isso. E se preciso for, repito, volte para assistir esse vídeo, vai ficar salvo aqui. Comente também se porventura tem algum ponto que você acha interessante acrescentar. Aqui nós aprendemos juntos. Este é o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo. Isso é importante. Vai nos ajudar a fazer o canal crescer. A nossa meta é bater pelo menos 1000 inscritos aí. Me ajude nessa meta. Você faz parte do crescimento. Como reconhecer que uma guerra é justa? Primeiro, quando ela é declarada por um governo. Então, um governo declara uma guerra a outro governo. Uma guerra justa é de governo contra governo. Você fala assim, mas como assim? Existem guerras que começam com motins. Isso não é uma guerra justa. Agora, guerra de governo contra governo, poder contra poder. Isso começa, não é o principal motivo, mas já é o início de que é uma guerra justa e você vai entender até o final dos motivos que eu vou elencar. Segundo motivo, quando é em defesa dos inocentes. Quando uma guerra precisa ser iniciada para defender um inocente, é considerado uma guerra justa ou contra um agressor perverso. Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? Nós voltamos lá para o nosso patriarca Abraão, Gênesis capítulo 14, quando ele enfrentou 5 reis para defender o seu povo que tinha sido levado cativo. Era uma guerra que ele teve que entrar para defender o seu povo que estava sendo oprimido pelo opressor e estava sendo levado como escravo. Entre eles, lá também estava Ló. Aqui é um exemplo para você entender de uma guerra em defesa dos inocentes ou contra um perverso agressor. Outro meio é quando é travada por meios justos. Para você entender essa opção, você vai correr aí na sua casa, você vai abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 20, versículo de número 19. 20, versículo de número 19. Mas, para que nós possamos entender esse vídeo, qual que é a melhor guerra? Nenhuma. Nenhuma. Toda guerra, como eu disse, deixa marcas e deixa pessoas feridas ou gente morta. Nosso papel é orar para que a paz esteja entre os governantes. Mas a Bíblia diz que receberemos ou ouviremos de notícias, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra o reino, mas não tenhais medo, porque isso é só o início do princípio das dores. Essas guerras que estão acontecendo, ou que vai acontecer, ou que irão acontecer, é só o indício daquilo que você já ouviu, talvez desde quando você era pequeno. Jesus está voltando. Prepare o teu coração, prepare a tua alma, prepare a tua mente. Viva para Cristo aqui na terra, com ou sem guerra. Viva para Ele, para que quando a trombeta tocar, nós estejamos num ambiente aonde seremos eternamente felizes com Ele. Você precisa estar com Cristo, pois Cristo está presente aqui. Esse vídeo é para te ensinar um pouco mais sobre guerras, sobre preceitos de guerras, sobre dúvidas referente a isso e o que a Bíblia diz. Gostou desse vídeo? Espero que tenha tirado alguma dúvida sua. Se você tem alguma dúvida sobre algum tema específico e você quer que nós comentamos sobre ele aqui também no canal, eu convido você aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, comenta aqui embaixo, coloca sobre qual tema você quer que nós falamos e nós vamos estudar sobre esse tema e será um prazer tirar a sua dúvida
compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Na descrição também vai estar meu Instagram, meu Facebook, minhas redes sociais. Será um prazer ter vocês nos seguindo nas redes sociais. Agradeço a sua presença aqui e para encerrar esse vídeo, a última mensagem que eu quero que você entenda, assim como as demais, é que quando Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos, não significa permitir que eles nos matassem. O exemplo disso é quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, quando Paulo, percebendo que os judeus estavam preparando a cilada para matar Paulo, Paulo apelou à sua cidadania romana para que fosse ouvido por César, sendo guardado pelo governo para que não fosse morto pelos judeus. Então, amar os nossos inimigos não é simplesmente permitir que eles nos matem ou que eles façam o que quiser conosco. Não. Mas quando for necessário e preciso procurar a justiça para se defender mediante alguma agressão, algum ato que vai contra a tua liberdade de vida, nós temos os meios que você pode recorrer a isso. Agora, se for por causa da palavra de Deus ou porque você está pregando o Evangelho, Deus é contigo. Deus é o teu guardião e Ele vai na sua frente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê saúde, uma boa semana na presença dEle. Espero você aqui no próximo canal do nosso canal do YouTube. Um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor Jesus.